Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Edivonaldo, dos membros aqui do grupo de apologética em Maceió e também do núcleo da BC2 em Maceió. Mais uma vez é um prazer imenso ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre o argumento evolucionista contra o naturalismo, né? Quem vai apresentar é o amigo aí, Gesiel, que ele é de lá de Campinas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de Gesiel também, que vai nos apresentar esse tema que considero tão relevante, que o Senhor possa expandir nossos horizontes, aumentar nosso conhecimento e que tudo isso possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gesiel, está contigo. Obrigado, meu querido. Pessoal, então, boa noite, né? Meu nome é Gisiel, como o Ed falou. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao meu amigo pelo convite, né? A gente passou um tempo bom em novembro do ano passado, lá no encontro dos líderes da ABC2, né, Ed? Eu acho que o Ed foi inclusive meu colega de quarto. E, enfim, não sei se roncava bastante, né, Ed? Ou pouco. Ou se deu para perceber, né? Porque foram dias tão intensos que acho que todo mundo dormiu pesadamente, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Campinas, né? Sou da região de Campinas. Sou líder do grupo local lá em Campinas. Eu faço mestrado em filosofia na Unicamp. E eu vou apresentar hoje para vocês um argumento que é um argumento bem complicado, que é o argumento evolucionista contra o naturalismo, né? Então, daqui a pouco eu explico um pouquinho desse título. Mas assim, gente, é uma palestra um pouco pesada, vai ser um argumento filosófico um pouco complicado. Então, se você não tem muita familiaridade com coisas de filosofia, eu vou trazer alguns conceitos introdutórios antes, né, de entrar propriamente no argumento, fazer uma breve introdução. Depois a gente vai tratar parte por parte e bem devagar, tanto quanto possível, né, que não tenho bastante tempo também. Então é isso. Então hoje a gente vai conversar sobre o argumento evolucionista contra o naturalismo do Alvin Plantinga. Antes eu queria começar falando um pouco sobre esse grande filósofo cristão que é o Alvin Plantinga, né? Então, falar sobre um projeto filosófico do Alvin Plantinga. Plantinga é o professor emérito da cadeira John O'Brien de filosofia da Universidade de Notre Dame, também deu aula no Calvin College, que agora é Calvin University, né, o nome, e deu várias contribuições importantes, né, para a filosofia. Ele contribuiu com várias áreas da filosofia, principalmente em metafísica, metafísica da modalidade, em lógica, né? Em epistemologia, nos anos 80 e 90, foi grande parte da dedicação dele, e filosofia da religião, né? Pela carreira inteira dele. Mas também deu contribuições à filosofia da mente, filosofia da linguagem e áreas de teologia analítica. Muitos consideram Alvin Plantinga o mais importante filósofo cristão ainda vivo, né? Ele liderou um grande movimento de filosofia cristã no fim do século XX, né, na segunda metade do século XX, e hoje muita gente considera ele o filósofo mais, se não o mais importante, pelo menos o mais influente filósofo analítico cristão do fim do século XX, né, da segunda metade do século XX. Tá aqui esse grande homem, né, o Plantinga, então, foto de 2018, quando ganhou o prêmio Templeton. Uma coisa que eu gosto de brincar, né? O pessoal tem muitos memes do Plantinga pela internet afora, então quem é fã gosta de fazer até brincadeiras, é um filósofo meio popular, assim, inclusive entre jovens, né? Mas, gente, então, como que a gente poderia resumir o projeto da carreira de Plantinga, né? O projeto da carreira do Plantinga pode ser sintetizado na seguinte afirmação. É difícil sintetizar uma carreira filosófica inteira como a dele, mas eu acho que, com base em tudo que eu consegui ler, e da forma menos, digamos assim, filosoficamente rebuscada possível, menos técnica possível, poderia sintetizar nessa frase em negrito, né? A fé cristã não é irracional. Pelo contrário, se for verdadeira, é racional e pode ser aceita de modo básico, sem apelar a argumentos. Então, é possível ser cristão e sem apelar a argumentos, ser racional, né? E isso não significa que não existam bons argumentos para a existência de Deus ou bons argumentos em favor do teísmo.
né? Mas que a racionalidade da fé cristã não depende tanto dos argumentos, né? E que a racionalidade da fé pode ser sustentada independentemente desses argumentos ou das evidências, né? E esse projeto que unifica a carreira do Plantinga ficou conhecido como epistemologia reformada por alguns, né? E, enfim, Plantinga tem muitas obras famosas aí, sendo publicadas inclusive em português, né? Deixa eu passar aqui para as em português. Acho que alguns de vocês pelo menos vão reconhecer, são obras bem familiares. Então, essa última, que é Ciência, Religião e Naturalismo, é a que trabalha o argumento extensivamente, né? Quer dizer, no último capítulo fala do argumento evolucionista contra o naturalismo, mas de modo amplo é uma obra de ciência e religião, né? Ciência, religião e naturalismo. Essa penúltima, que é Crença Cristã Avalizada, digamos assim, a magnus opus do Plantinga, né? A obra mais importante que ele escreveu na carreira dele, que sintetiza grande parte dos objetivos da epistemologia reformada e de todos os seus projetos epistemológicos. Gente, aqui eu vou trazer então dois conceitos que são muito importantes de epistemologia, né, para que a gente possa ter uma boa conversa e que às vezes eu vou me referir a eles sem ter que explicar de novo. Então por isso eu já vou explicar e eu espero que seja uma explicação mais palatável possível, porque são conceitos bastante importantes mesmo, tá? Então, uma das coisas uma das características mais importantes da filosofia do Plantinga, dentro da epistemologia dele, é a noção de aval epistêmico, né? O termo em inglês é warrant, e a gente traduz em português em geral por aval, às vezes por garantia, mas no geral a palavra técnica mais adequada seria aval, né? E o que é esse tal desse aval, gente? Quando a gente olha para o mundo, a gente tem várias crenças sobre o mundo, certo? Algumas delas verdadeiras e outras falsas. E o que distingue conhecimento de crença, uma mera crença, é justamente esse aval na teoria do Plantinga, tá? Vários filósofos no século XX discutiram muito essa temática e Plantinga deu também sua contribuição para essa discussão. Para Plantinga, uma crença verdadeira, uma crença verdadeira que possui aval é verdadeiro conhecimento. Então, o que separa uma crença verdadeira de conhecimento é justamente o aval epistêmico, tá bom? E o que é esse tal desse aval? Então, vamos lá, essa é a definição do próprio Plantinga no Warranted Christian Belief, né, ou Crença Cristã Avalizada, obra em português. Plantinga fala sobre o aval epistêmico. Então, uma crença tem aval para uma pessoa S se tal crença é produzida em S por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente, tá bem? Então, por exemplo, se minha visão está funcionando apropriadamente, se minha memória está funcionando apropriadamente, eu não estou sob efeito de drogas, de alucinações, tá bem? Não sujeito a disfunções, portanto, né? Num ambiente cognitivo que é apropriado para o tipo de faculdades cognitivas dessa pessoa S, né? E de acordo com um plano de design, um projeto de design, um projeto que é direcionado à verdade de modo bem sucedido. Esse design não precisa ser, aqui a gente não está falando não está falando de um designer, né? Não é nenhum tipo de argumento para o design inteligente, nem nada correlato. É uma coisa assim, se minhas faculdades são projetadas de modo a serem direcionadas à verdade, de modo bem sucedido, no ambiente correto, estão funcionando de modo que eu não estou assim sob alucinações ou sob efeito de drogas, por exemplo, então eu tenho o warrant, tá bem? Ou seja, ordinariamente a gente possui várias crenças verdadeiras e possui faculdades cognitivas que estão funcionando bem, tá bom? Então, até aqui, tudo bem? Deem um ok pelo chat se deu tudo certo, tá bom? Então esse é um conceito, tá bom? O outro conceito, que é bastante importante, é o de anulador, tá bem? Então um anulador é basicamente aquilo que impede uma crença verdadeira de ter o warrant, ou o aval, tá bom? Então uma crença que possua aval pode se mostrar irracional em algum momento por causa de um anulador. Então algo que diminui o potencial dessa crença ser racional, né? Qualquer coisa que, de repente, por exemplo, eu tenho uma crença verdadeira e que possui aval. Digamos assim que alguém... eu estou em um campo aberto, eu vou dar esse exemplo, né? Já dei esse exemplo em outros contextos. Eu estou em um campo aberto e de repente eu vejo um animal escuro e formo a crença de que aquilo é uma ovelha, tá bem? Por quê? Porque
ali é um pasto de ovelhas e eu estou no ambiente correto, minhas faculdades cognitivas estão funcionando apropriadamente, minha visão, minha memória, minha percepção. E aí então eu vejo e percebo e penso assim, bom, é uma ovelha, por quê? Porque aqui é onde as ovelhas habitam, aqui é o ambiente correto que as ovelhas deveriam habitar. Mas aí, de repente, alguém chega e me diz assim, cara, mas aquilo na verdade é um cachorro. Por quê? Veja como aquilo parece latir, parece que ele tá com a língua para fora. E aí aquilo produz um anulador da minha crença de que era uma ovelha, tá bom? Então já não é mais racional eu sustentar que é uma ovelha. Dado que alguém deu um bom argumento, dado que alguém deu evidências de que a minha crença anterior era falsa. Então, uma vez que eu possuo uma crença que eu percebo que é falsa, mediante evidências ou argumentos, eu tenho um anulador para minha crença. Então, eu acho que o básico é isso, tá bem? Então, na epistemologia do Plantinga, a fé cristã é verdadeira e possui aval e ela não é vulnerável a qualquer anulador. Então, assim, mesmo que alguém dê um argumento tão forte, como, por exemplo, o próprio problema do mal, ou argumentos a partir da psicologia evolutiva, ou da ciência cognitiva da religião, ou até o próprio naturalismo metodológico, críticas histórico-bíblicas, nenhum desses argumentos ou evidências, supostas evidências, são anuladores suficientes da racionalidade da crença em Deus. E aí é que está a questão, né? Nosso objetivo hoje, então, é entender por que na teoria do Plantinga há um conflito entre ciência e religião. E que tipo de conflito é esse? Para ele, não há um conflito entre a ciência e a fé cristã, mas entre a ciência e o naturalismo por causa do próprio modo como o naturalismo funciona. Tá bem? Então, quando a gente pensa sobre ciência, religião e dessa coisa que a gente chama de naturalismo, né? A gente pode tentar localizar o conflito em algum lugar e a gente pode procurar esse conflito, né? Plantinga argumenta, então, nesse livro, que é em inglês, né, Where the Conflict Really Lies, Science, Religion and Naturalism, que está publicado em português pela Vida Nova, 2018, né? Ciência, Religião e Naturalismo. Onde está o conflito? Plantinga vasculha, durante o seu livro inteiro, lugares em que a crença cristã, enfim, conflitos supostos entre a fé cristã e a ciência, as diversas ciências, né? E também digamos assim, as harmonias, né, entre ciência e religião, entre ciência e, em particular, a fé cristã, tá bom? Então, os primeiros capítulos, na verdade, quase todos, com exceção do último, se dedicam a uma avaliação da relação entre ciência e fé cristã. Vale a pena dar uma olhada, então ele considera esse assunto extensivamente. Depois de mostrar que é uma concordância profunda e um conflito superficial entre a fé cristã e as ciências, né? Então ele menciona vários tipos de harmonia, de conflito entre ciência e religião, no caso da fé cristã, ele tenta analisar um caso particular de conflito entre ciência e religião, que para ele é o caso do naturalismo. Então, ele trabalha essa concordância superficial e o conflito profundo entre ciência e naturalismo. E aqui eu vou explicar um pouquinho disso, mas muito rápido, tá? Para a gente ir logo para o argumento, que eu estou ansioso para entrar nesse argumento. Então, gente, o que é naturalismo? Agora sim, se você não entendeu quase nada do que eu falei até agora, dá uma abstraída, porque agora eu acho que é um momento que a gente vai trabalhar esse conceito do naturalismo um pouco mais tranquilo. E também, qual que é a ideia do argumento, tá bem? Eu acho que isso é fundamental, porque como se trata de um argumento filosófico bastante complicado, então pode ser que, mesmo se você não entender muita coisa depois, eu acho que essa introdução vai te ajudar a pegar pelo menos um pouco do que Plantinga está tentando fazer, tá bem? Então vamos lá, primeiro sobre um conceito de naturalismo. Naturalismo é uma abordagem dos problemas filosóficos que os interpreta como tratáveis através dos métodos das ciências empíricas, ou pelo menos sem um projeto distintamente a priori de teorização. O que é isso, gente? Então, uma definição de uma enciclopédia de filosofia, da Internet Encyclopedia of Philosophy, sobre naturalismo. Então, naturalismo é uma abordagem de problemas filosóficos que interpreta que problemas filosóficos e questões últimas, né, que é isso que trata a filosofia, são tratáveis através das ciências empíricas, como a física, a química, a biologia e outras ciências empíricas, tá bom, pessoal? Ou então, pelo menos, sem um projeto distintamente a priori de teorização. Então, para um naturalista, quando você quer falar sobre o mundo e sobre a realidade em última instância, ou sobre qualquer, digamos assim, qualquer
qualquer área da filosofia, eu diria assim, você não pode ficar simplesmente na cadeira pensando sobre como o mundo é, mas você deve pegar as ciências naturais e tomar elas como o principal que a gente tem sobre o mundo. Tá bom? Então, essa é uma possibilidade, né, de abordagem sobre o mundo, é o naturalismo. Existem várias formas de naturalismo e eu peguei essa para exemplificar. Mas a gente poderia dizer, de modo mais amplo, que naturalismo é toda a visão que encara que tudo que existe de real é o mundo natural, tá bem? Que não existem realidades sobrenaturais, transcendentais, ao que a gente considera como natural. Então, onde acaba o natural é onde as ciências naturais conseguem enxergar, tá bom? Então, tudo que é aquilo que a física, a biologia e a química, em particular essas três ciências e as outras associadas, geologia, enfim, conseguem estudar, aí é que vai o limite do que é natural e a gente não consegue falar de mais nada além daquilo que é natural. Pela definição fornecida, dá para perceber que tem pelo menos algum tipo de concordância, então, entre ciência e naturalismo, porque os naturalistas são muito otimistas com as ciências naturais, né? Em particular, com a física, com a química, com a biologia, tá bom? Com a geologia, enfim. E aqui é um adendo importante que, assim, uma teoria em ciências naturais que é bastante reconhecida é a teoria da evolução, tá bom, pessoal? Muitos naturalistas procuram dizer que se a teoria da evolução é verdadeira, então os seres humanos e tudo que eles são é um fruto do acaso. Só que isso, gente, isso não é, assim, uma coisa que faz para a teoria da evolução, vocês me entendem? É possível uma pessoa, digamos assim, fazer a boa biologia, digamos assim, fazer seu trabalho como biólogo, e aceitar a teoria da evolução até um certo nível, enfim, que até um certo ponto em que ela não tem compromissos metafísicos, tá bem? Não tem compromissos com como se aquilo fosse a realidade última em última instância, né? Ou que aquilo fosse uma descrição sobre tudo que o mundo deve ser. Como, por exemplo, o Richard Dawkins, todo mundo já deve ter ouvido falar, é um filósofo que tenta defender esse tipo de coisa. Então, ele procura dizer assim que tudo que a gente é fruto do acaso e, bom, por quê? Porque a evolução é verdadeira. Só que assim, você fazer boa teoria evolutiva, boa biologia, não implica em nada para a teoria da evolução. É um acréscimo metafísico ou teológico ou ideológico até, tá bem? Então, eu dizer que a teoria da evolução descreve tudo sobre a realidade, isso é falso. Agora, no argumento evolucionista contra o naturalismo, qual que é a ideia do Plantinga? Plantinga procura mostrar que apesar da concordância superficial que a gente acabou de abordar entre naturalismo e ciências naturais, apesar dessa harmonia superficial, há um conflito profundo de modo que eles não combinam de modo algum, tá bom? E é sempre bom lembrar que Plantinga não tem nada contra a teoria científica da evolução, né? Contra a evolução tida como uma ciência. A gente poderia debater isso, mas enfim, alguém não precisa, na verdade, ter nada contra nem a favor a evolução para aceitar esse argumento, tá bem? Isso é outra coisa que eu gostaria de deixar claro. Uma outra coisa que é bastante importante todo mundo saber é que o argumento não é uma defesa de que a evolução não guiada, presta bastante atenção, não poderia gerar seres como nós. O que ela só quer mostrar é que há um conflito entre ciência, no caso a ciência evolutiva, a biologia, no caso, e o naturalismo filosófico, tá bem? Ela não quer dizer que assim uma pessoa poderia crer, não poderia crer racionalmente que a evolução gera seres racionais. Não é isso que ela quer mostrar. O Plantinga acha que isso é improvável que a evolução não guiada gerasse seres racionais. Mas não faz parte do argumento isso. O que o Plantinga quer mostrar é só que há um conflito profundo entre ciência e naturalismo. Só é uma ironia, né? Porque isso já é bastante coisa, na minha opinião. Então, como eu disse, o que ele procura mostrar é isso, que o Plantinga de fato defende que o naturalismo conflita com a evolução e que não é razoável acreditar ao mesmo tempo no naturalismo e na evolução, tá bem? E aí ele traz o seguinte, se a gente considerar o naturalismo como uma quase religião, como algo de tipo religioso, né? Como um tipo de perspectiva que faz afirmações últimas sobre a realidade, né? E tem consequências sobre quem é Deus, quem somos nós. Bom, isso embora não tenha um templo organizado, isso parece muito com uma religião, uma quase religião, tá bem? Pelo menos religião em um sentido neocalvinista seria, né? Então, mas não é uma religião organizada, concordamos, mas pelo menos são afirmações de tipo religioso. E aí, se o Plantinga estiver correto, então há um conflito
profundo, sim, entre ciência e religião, só que não com a fé cristã, mas sim entre ciência e naturalismo. Depois de promessas muito feitas, né? Eu não sei se está dando para entender até aqui. Agora eu vou apresentar o argumento. Então, assim, seja você a favor ou contra a teoria da evolução, não é esse o ponto. Vamos agora focar no fato de que evolução é tida pelo naturalista como uma coisa científica. Para mim, de fato, é científico, mas não precisa concordar com isso. Ponto é, o naturalista pensa que evolução é boa ciência. Será que há um conflito interno ao naturalismo? De modo que, se ele acredita na evolução, ele acaba sendo irracional por acreditar na evolução ao ser naturalista? Vamos ver. Aqui, antes de apresentar o argumento próprio do Plantinga, eu vou apresentar o antecedente do argumento do Plantinga, que está lá num livro chamado Milagres, Miracles, do C.S. Lewis, famoso autor cristão, que fala sobre várias questões relacionadas também até com fé e ciência, né? Sobre se é racional crer em milagres e tudo mais. Em Miracles, o C.S. Lewis traz um argumento que é muito parecido com o argumento evolucionista contra o naturalismo, tá bom? Ele não formalizou isso do modo mais rigoroso possível, quem faz isso é o Plantinga, mas a gente pode pegar ele como base, pelo menos para entender. Da última vez, na verdade, essa é a segunda vez que eu estou apresentando esse argumento, né? A primeira vez foi para o meu próprio grupo lá em Campinas, e aí um dos membros do grupo, um amigo meu, disse que o pessoal só entendeu o argumento por causa dessa parte do Lewis. Então, se você tá meio distraído aí, presta atenção nessa parte do Lewis aí, que eu acho que isso aí vai ser fundamental. Se você não entender depois, você entendeu pelo menos essa parte, e você vai ficar com a intuição do que foi esse argumento. Então, diz lá C.S. Lewis em Milagres: todo conhecimento possível, então, depende da validade do raciocínio. Se a sensação de certeza que expressamos como termos, com termos como deve ser e portanto, é uma percepção real de como as coisas fora de nossas próprias mentes realmente devem ser, ótimo. Mas essa certeza é meramente um sentimento de que nossas próprias mentes, e não um insight genuíno das realidades além delas, se ela representa apenas a maneira como nossas mentes funcionam, então não podemos ter conhecimento, a menos que o raciocínio humano válido na ciência possa ser verdadeiro. Então o que o Lewis está dizendo aí, pessoal? Que o conhecimento depende da validade do raciocínio, inclusive o conhecimento científico, tá bom? E essa certeza deve ser uma certeza forte o suficiente, né? Que não é meramente um sentimento de que as coisas são reais, mas de que o nosso raciocínio faz é falar sobre coisas reais, é tratar de coisas reais, tá bem? Assim, agora vai o Lewis, né? Um materialismo estrito se refuta pela razão dada há muito tempo pelo professor Haldane, que é um professor de biologia bem famoso, né? Se meus processos mentais, dizia o Haldane, são determinados totalmente pelos movimentos dos átomos do meu cérebro, não tenho razões para supor que minhas crenças são verdadeiras. E, portanto, não tenho razão para supor que meu cérebro seja composto de átomos. Então, o que Haldane fez aqui? Bom, se o materialismo estrito se refuta pela própria afirmação do Haldane, que disse assim: se meus processos mentais são só meramente átomos, nem mesmo os meus argumentos ou o meu reconhecimento da evidência disponível de que meu cérebro é composto só de átomos, mesmo a minha afirmação naturalista, digamos assim, de que mente, cérebro, tudo isso são só átomos, por exemplo, nem isso pode ser verdadeiro, tá bom? Então, vira meio que uma cobra que morde o próprio rabo. Então, mas será dito, uma objeção, né? É incontestável que de fato chegamos a verdades por meio de inferências. Certamente. O naturalista e eu admitimos isso. Nós não poderíamos discutir nada a menos que o fizéssemos. A diferença que estou apresentando é que ele, diferentemente de mim, dá uma história da evolução, da razão que é inconsistente. Dá uma história da evolução da razão que é inconsistente com as afirmações que ambos temos que fazer sobre a inferência como realmente a praticamos. Pois sua história e pela natureza desse acaso, só pode ser uma descrição, em termos de causa e efeito, de como as pessoas chegaram a pensar da maneira que fazem, tá bom? E isso, naturalmente, deixa no ar a questão bastante diferente de como eles poderiam ser justificados em tal pensamento. Isso impõe a ele a tarefa muito embaraçosa de tentar mostrar como o produto evolucionário que ele descreveu também poderia ser uma capacidade de ver
as verdades, tá bom? Então ele está falando aqui sobre como isso se mostra dentro do grande panorama, que é a descrição evolutiva, né? Só que observe, ele continua, no entanto, a própria tentativa é absurda. Isto é melhor visto se considerarmos a forma mais humilde, quase a mais desesperadora em que poderia ser feita. Um naturalista poderia dizer, bem, talvez não possamos ver exatamente, ainda não, como a seleção natural transformaria o comportamento mental subracional em inferências que alcançam a verdade. Mas estamos certos de que, que isso de fato aconteceu, pois a seleção natural é obrigada a preservar e aumentar o comportamento útil. E também descobrimos que nossos hábitos de inferência são de fato úteis. E se forem úteis, devem alcançar a verdade. Observe, porém, o que estamos fazendo. A inferência em si está no banco dos réus. Isto é, o naturalista deu um relato do que pensamos ser nossas inferências, nossos procedimentos racionais, o que sugere que elas não são insights reais. Nós e ele queremos ser tranquilizados. E a garantia acaba por ser mais uma inferência, se útil, então verdadeira. Como se essa inferência não estivesse, uma vez que aceitamos seu quadro evolutivo, sob a mesma suspeita que todo o resto. Se o valor do nosso raciocínio está em dúvida, você não pode tentar estabelecê-lo pelo raciocínio. Se, como eu disse acima, uma prova de que não há provas é absurda, então uma prova de que existem provas também é absurda. A razão é o nosso ponto de partida. Não pode haver dúvidas sobre atacá-la ou defendê-la. Se tratando-a como um mero fenômeno, você se coloca fora dela, não há como entrar novamente, a não ser caindo em petição de princípio. Então, eu não sei se deu para entender tudo que o Luiz falou, né? É uma citação bem longa, peço perdão, mas a questão é a seguinte: se você é naturalista, então você supõe que é um processo evolutivo, e você faz isso por meio de inferências, tá bem? Só que as inferências que você faz a respeito do próprio processo evolutivo, se são verdadeiras, o próprio processo evolutivo, pelo seu funcionamento, acaba por colocar em xeque o seu raciocínio de algum modo, tá bem? Porque a seleção natural está preocupada com algo como utilidade e nunca como veracidade, tá bom? Está sempre preocupada com sobrevivência e nunca com veracidade. Esse é o cerne do argumento evolucionista contra o naturalismo que o Plantinga vai desenvolver com maior rigor, com mais clareza. Mas eu acho que a intuição fundamental está aí. Você supõe que seu raciocínio é verdadeiro, mas ao colocar alguma coisa junto com ele, você cai em petição de princípio, ou seja, em autocontradição. Tá bom? O argumento, então, gira em torno das faculdades cognitivas. O que são essas faculdades? São as faculdades, potencialidades, processos que produzem conhecimentos ou crenças em nós, tá bem? Então, por exemplo, minha memória, minha percepção, minha visão, meu tato, meu olfato, tá bom? Outras coisas, intuição a priori, empatia, introspecção, testemunho, indução. E nosso foco aqui está na confiabilidade das faculdades cognitivas. Então, aqui, um ser humano qualquer, né? Estou colocando aqui um ser humano na tela, tá meio difícil de carregar hoje os slides, né? Mas, gente, o ponto é, uma pessoa comum, quando ela olha para o mundo, ela tem contato com a realidade por meio das faculdades cognitivas. São os meios pelas quais a gente conhece as coisas. Então, ela vê uma paisagem bonita como essa e ela vê, né? E ela também grava isso na memória, ela sente o cheiro, né, dessas plantas, ela pode pular na água, sentir a água nela, então, e ela pensa que essas experiências são todas confiáveis, tá bem? Que as faculdades cognitivas que ela tem, que Deus deu para ela, ou enfim, o que será que ela pensa? Mas ela não fica meditando, normalmente você não acorda assim, e no café da manhã você para assim, será que minhas faculdades cognitivas são confiáveis? Eu acho que só o filósofo faz isso. Mas, mesmo os filósofos, né? Normalmente você não fica pensando se sua memória é confiável, ou se sua percepção, se sua visão é confiável. Talvez se você é míope, como eu sou, talvez às vezes você fique se questionando se sua visão é confiável. Mas, no geral, nossas faculdades cognitivas são confiáveis. Tá bem? O nosso foco aqui está na confiabilidade delas, tá bom? Então, se eu pudesse dar Meus slides acabaram de travar aqui, pessoal. Aqui. Então, nosso foco está hoje nas faculdades cognitivas, na confiabilidade das faculdades cognitivas. Minhas faculdades cognitivas são confiáveis se elas produzem crenças que, na sua maioria, são verdadeiras. E, normalmente, isso acontece, tá bom? Agora, pessoal,
Normalmente nós temos por certo que nossas faculdades são confiáveis, tá bem? Quando não há um distúrbio ou uma disfunção cognitiva. Lembra daquela definição de aval do Plantinga? Normalmente a gente tem aval para as crenças verdadeiras. Por quê? Porque nossas faculdades cognitivas são confiáveis, tá bem? Da perspectiva do teísmo, é natural a gente pensar isso, que nossas faculdades cognitivas são confiáveis, porque Deus nos fez para conhecer a realidade, para investigar o mundo natural, para dominar sobre a realidade de algum modo. Então, inclusive para conhecê-lo. Então, a gente tem faculdades diferentes, que inclusive levam ao conhecimento do próprio Deus, né, se o teísmo é verdadeiro. Então, mas agora vamos supor que você seja um naturalista. Será que você tem algum motivo para confiar que suas faculdades cognitivas são confiáveis? E para o Plantinga a resposta é não. Novamente, aqui eu vou me valer de alguns exemplos. Eu acho que eu vou pular essa daqui do Leibniz, porque senão a gente não vai dar tempo de completar a apresentação. Gente, eu vou começar com Nietzsche. O próprio Nietzsche foi um filósofo que muita gente questiona, né? Coloca assim, se ele era contra ou a favor do teísmo, etc, etc. Mas é um cara extremamente importante, né? E que disse o seguinte: ele mesmo colocou sob desconfiança, né? Se Deus não existe, então o que acontece com a confiança nas nossas faculdades cognitivas? Presta bastante atenção, que insight fabuloso. Somente supondo que um Deus moralmente semelhante a nós, que é a verdade e a busca da verdade, podem ter algum significado e alguma perspectiva de êxito. É somente supondo que um Deus semelhante a nós, né, que existe um Deus moralmente semelhante a nós, que a verdade e a busca dela tem algum significado, tá bom? Deixando-se de lado esse Deus, torna-se possível perguntar se o engano não é uma das condições da vida. E eu já vi filósofos naturalistas dizendo assim, provavelmente o engano é uma das condições da vida, porque a gente não consegue mesmo confiar nas nossas faculdades, né? Talvez eles estivessem se referindo a esse insight do Nietzsche. Ou então, a gente poderia se perguntar, assim como Thomas Nagel, que é um filósofo ateu, mas não é naturalista. Ele, inclusive, é amigo do Plantinga, né? E, enfim, comenta um dos papers do Plantinga sobre o argumento evolucionista contra o naturalismo. O Nagel, no The View from Nowhere, ele fala assim: se crêssemos que nossas capacidades de criar teorias objetivas fosse produto da seleção natural, teríamos motivos para encarar seus resultados com extremo ceticismo. Interessante, né? Porque é um ateu falando isso. Você poderia esperar um teísta, né? Eu gostaria de entender um pouco mais o que o Nagel quer dizer. Mas o ponto é, você não precisa ser, inclusive, cristão. Tem ateus que também esboçam posições semelhantes. Então, se nossa capacidade de criar teorias, semelhantemente ao que o Lewis disse, presta atenção, se nossa capacidade de criar teorias fosse objetivo produto da seleção natural, aquela coisa randômica que é a seleção natural, então a gente teria motivo para encarar os resultados da própria seleção natural, das nossas próprias teorias, com extremo ceticismo. E aí a gente chegaria num ceticismo absoluto, tá bem? Guarda isso daí. Barry Stroud, um filósofo também ateu, né? Há no naturalismo um absurdo constrangedor que se revela assim que o naturalista reflete e reconhece que acredita em sua teoria naturalista sobre o mundo. Quero dizer que ele não pode afirmá-la e, com coerência, considerá-la verdadeira. Então, é isso, é um absurdo constrangedor. Ou então, Patricia Churchland, né? Que fala sobre é uma filósofa, né? Naturalista, por sinal. Ela mesma elabora qual é a relação entre nossas crenças e nossa adaptação evolutiva. Então, diz Patricia Churchland, em essência, o sistema nervoso permite que o organismo obtenha sucesso em 4 aspectos, né? Em inglês, 4 Fs. Alimentar, feeding, né? Fugir, lutar e reproduzir-se, né? Quem está procurando o 4 F aí, depois a gente conversa. A principal tarefa do sistema nervoso é fazer com que as partes do corpo estejam onde devem estar para que o organismo possa sobreviver. Qualquer melhora do controle sensório-motor confere uma vantagem evolutiva. Presta bastante atenção. Um estilo mais elegante de representar essas coisas, ou seja, um comportamento mais elegante, né? Só é vantajoso caso se atrele ao modo de vida do organismo e aumente suas chances de sobrevivência. A verdade, seja ela qual for, fica definitivamente em segundo plano. O que ela está dizendo? Que o sistema nervoso vive para esses 4 aspectos. E a principal tarefa do sistema nervoso
é fazer aquele ente sobreviver, tá bom? Então, um ser vivo que possui um sistema nervoso, ele vai fazer o seu melhor para que todas as partes do seu corpo, inclusive o seu desenvolvimento evolutivo, aumente as chances de sobrevivência. E não importa o que é verdade. Eu posso, inclusive, ter crenças falsas, mas desde que isso for pela minha sobrevivência, isso vai ser incorporado no plano evolutivo, tá bom? Então, e uma dúvida semelhante foi levantada pelo próprio Charles Darwin, né? Que constitui a primeira premissa do argumento do Plantinga. Então, Darwin disse o seguinte: sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que tal mente tem quaisquer convicções? É uma boa pergunta, né? O Darwin deixa essa indagação. Quem que confiaria na mente de um macaco, se é que uma mente de macaco tem qualquer convicção, né? Então, existe uma dúvida aí sobre se a evolução não guiada gera faculdades cognitivas que são confiáveis. E essa é a primeira premissa do argumento do Plantinga, a chamada dúvida do Darwin. Agora entrou a filosofia pesada, pessoal. Então, assim, se vocês guardem suas perguntas, podem ir fazendo inclusive no chat, mas agora é que a gente vai entrar propriamente no desenvolvimento do argumento. Primeira premissa, a dúvida de Darwin. Essa é a primeira premissa. A gente pode usar aqui a noção de probabilidade condicional, tá bem? Que é o seguinte, vai parecer coisa de matemática, mas é bem simples, todo mundo vai entender, tá bom? A probabilidade condicional de uma evidência ou um fator, uma crença, qualquer coisa, de A em relação a B, é a probabilidade de que A seja verdadeira, considerando que B seja verdadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender, tá bom? O que é probabilidade condicional? Qual que é a probabilidade de chover, dado que tem nuvens escuras, tá bom? Então, aqui nesse exemplo que eu dei, dado que não tem nuvens escuras, ou seja, B, né? B é considerando a condição de que B seja verdadeiro, dado que tenha nuvens escuras, qual a probabilidade de que vai chover? Ou seja, A, tá bom? Então, probabilidade condicional é isso. Como eu coloco digamos assim, considero a probabilidade de um evento, dado um outro evento, enfim, a probabilidade de um outro evento. Então, dado que vai chover, por exemplo, dado que, digamos assim, tem muitas nuvens escuras, eu considero agora a probabilidade que vai chover. Dado que agora a gente está no fim qual a probabilidade de que em julho surja uma vacina contra a Covid-19, dado que é dia 31 de julho, às 7h50 da noite. Baixíssima, né? Baixíssima porque está acabando o mês. Em 4 horas e 10 minutos acaba o nosso mês. Então esse é um exemplo claro, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Assim, a gente pode formular a dúvida do Darwin do seguinte modo: a probabilidade condicional de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, considerando o naturalismo junto com a proposição de que tais faculdades surgiram por meio da evolução, é baixa. Tá bom? Uma abreviação. Probabilidade de que C dado NE é baixa. Eu vou ver se eu pego se eu coloco aqui um pointer, que agora vai ser útil. Então, gente, o que é C aqui no nosso exemplo? Então, C é a confiabilidade das nossas faculdades cognitivas. Qual é a probabilidade de que as nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, tá bem? Então, qual que é a probabilidade disso? O argumento do Plantinga é que isso é baixa. Essa é a primeira premissa do argumento. Agora ele vai argumentar em favor dessa primeira premissa. É isso que os filósofos fazem, tá bem? Eles primeiro consideram as premissas e eu vou premissa por premissa até chegar na conclusão. E aí a gente vai concluir de um modo rigoroso que o naturalismo não pode ser aceito racionalmente. É lá que a gente quer chegar. E essa é a primeira premissa. A probabilidade de que as faculdades cognitivas são confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, é baixa. Dado tudo isso que a gente falou, vocês já podem suspeitar qual que é o movimento que o Plantinga vai fazer, né? Mas aqui eu vou considerar detalhadamente. Porque essa é a premissa mais debatida e mais discutida. Todas as réplicas que Plantinga recebeu dizem respeito a essa primeira premissa. Então ele gasta um bom tempo no Ciência, Religião e Naturalismo explicando isso.
A gente vai gastar um tempo equivalente aqui hoje, tá bom? Então, primeiro, naturalismo e materialismo. Quase todos os naturalistas, pessoal, eu não sei se deu para entender até aqui, né? Tudo que eu falei. Tá ok, gente? Me dê um ok aí no chat, que eu não tô vendo vocês. Se eu tô falando muito rápido também, eu costumo falar bem rápido. Mas, gente, não sei se está dando para entender, se tá ok. Mas, obrigado, Fernanda. Valeu o feedback. Gabi. Tá bom. Beleza, então. Então, gente, vamos lá, primeira premissa. Primeiro vamos defender a primeira premissa, então, do Plant, tá bom? Quase todo naturalista, gente, é materialista também. Planting assume isso, tá bom? Se você é naturalista, você acredita que tudo é natural. Do natural para o material, tá mais ou menos por ali, né? Eles acreditam, então, que qualquer pessoa é constituída somente por seu corpo, ou seja, ou então por uma parte dele. E normalmente não acreditam na existência de almas, pensam que a mente é redutível ou fortemente dependente das nossas condições materiais, né? Então eles não acreditam em alma ou dimensão imaterial do ser humano, espírito, qualquer coisa assim. Então, naturalistas são em geral materialistas também. E por várias razões a gente vai considerar que o naturalismo inclui o materialismo nesse sentido, que todas as coisas são materiais, tá bom? Beleza. Agora, gente, o que a gente tem, então? O que são crenças? Vamos considerar. Do ponto de vista materialista, uma crença seria um evento ou uma estrutura dentro do sistema nervoso de uma pessoa, tá bem? Vamos lá. As crenças teriam dois tipos de propriedades. Quando a gente pensa numa crença, então, o que a gente está falando aqui se a gente é materialista? Vamos se colocar agora no lugar de um materialista. A gente pega uma crença qualquer. Por exemplo, uma crença como essa aí, né, que está bem aqui embaixo do slide. Teremos uma vacina contra o SARS-CoV-2 até o fim de agosto. Ou então outra crença, existe um mundo real. Bom, essa crença aqui é meio difícil de sustentar, mas essa aqui de baixo, existe um mundo real, até ok, né, gente? Então, pessoal, o que a gente começa a perceber? Que, para um materialista, se tudo é material e tudo é redutível ao material, ou de algum modo fortemente dependente do material, então nossas crenças são propriedades neurofisiológicas. Toda crença é isso, tá bom? Toda crença é um conjunto de átomos e suas relações, um conjunto de partículas, um conjunto de relações fisiológicas, físicas, né? De caráter neurológico, tá bom? Então toda crença, quando a gente pensa, existe um mundo real, meu cérebro tem lá uma relação entre entes materiais e propriedades, relações materiais que perfazem propriedades neurofisiológicas, que por brevidade, por questão de brevidade, eu vou chamar de propriedades NF, daqui em diante, tá? Então toda vez que aparecer NF é propriedades neurofisiológicas das minhas crenças. Só que minhas crenças não são só isso, tá bom? Minhas crenças também têm conteúdo. Então, existe o conteúdo, além de ser uma estrutura neurofisiológica, uma propriedade, eu tenho também um conteúdo. Por exemplo, essa crença aqui. Teremos uma vacina contra o SARS-CoV-2 até o fim de agosto. Não é somente uma relação de átomos e moléculas e coisas desse tipo. São também, isso também tem conteúdo, toda vez que eu formulo uma crença. Existe o mundo real. Eu não tenho só as relações entre as moléculas, mas tem conteúdo, tá bem? Senão seria só uma relação entre moléculas, não seria uma crença, tá certo, pessoal? Toda crença tem conteúdo. Agora, vamos considerar então dois tipos de materialismo. Tem duas formas em geral de materialismo que o naturalista vai digamos, endossar. No materialismo redutivo, as propriedades de conteúdo são redutíveis às propriedades NF. O que isso quer dizer? Que minhas propriedades de conteúdo, seja o que for, que seja a minha crença de que o mundo é real, todo o conteúdo que perfaz a minha crença de que o mundo é real é completamente redutível às relações intrínsecas entre entes materiais, tá bem? Então, todas as minhas crenças são redutíveis absolutamente às propriedades NF. Já o materialismo não redutivo diz o seguinte: as propriedades de conteúdo não são redutíveis às propriedades NF. Elas são uma coisa distinta, mas elas são determinadas. Ou seja, embora elas não sejam propriedades NF em si, elas são determinadas pelas propriedades NF, de tal modo que se eu, digamos assim, se não existissem propriedades NF, de modo algum poderia existir conteúdo das minhas crenças, tá bom? Ou essas propriedades de conteúdo, perdão.
Então, no caso do materialismo redutivo, por exemplo, que é esse primeiro aqui, a crença de que existe um mundo real seria apenas uma combinação dessas propriedades, tá bom? Uma relação entre átomos, entre moléculas, etc. No caso do segundo, as minhas propriedades de conteúdo, ou seja, o conteúdo das minhas crenças, não são redutíveis às propriedades neurofisiológicas, tá bom? Mas são, de algum modo, determinadas por elas. Lembra dessas definições? Essas definições são também bastante importantes. Agora, gente, de acordo com ambos os tipos de materialismo, qual que é o ponto? As propriedades mentais são determinadas pelas propriedades físicas. No caso do materialismo redutivo, elas são redutíveis às propriedades físicas, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou um naturalista e considero assim. Minhas crenças são redutíveis às propriedades neurofisiológicas. Ou então, minhas crenças são só determinadas, né? Elas são outra coisa, mas elas são completamente determinadas pelas propriedades neurofisiológicas. Não existe terceira opção. Perceba que no caso do materialista, que não acredita em que existem coisas transcendentais, que a mente, enfim, todas as características humanas são, de algum modo, redutíveis ou determinadas às propriedades neurofisiológicas, ou a propriedades físicas, materiais, não existe uma terceira opção, tá bom? Então, em algum nível de complexidade da escala evolutiva, as estruturas neurais começam a manifestar conteúdo e as criaturas passam a ter crenças. Pessoal, vamos agora considerar então o seguinte. Eu sou materialista e penso que, de algum modo, alguns seres possuem crenças, tá bem? Seres humanos possuem crenças, por exemplo. Mas eu também sou um materialista que é um pouco plural. E aí eu começo a falar, bom, macacos, chimpanzés, girafas, golfinhos, cachorros têm crenças, aranhas têm crenças, não importa. O que importa é que algum animal, por exemplo, esse vermezinho aqui, o Plantinga chama ele, né? Eu esqueci agora qual que é a espécie dele, mas é um verme extremamente, assim, bem pequeno, enfim, que ninguém diria que ele tem crença alguma ou tem alguma opinião sobre o mundo. Mas ele fala, vamos supor que você é bastante radical e diz que até esses bichinhos aqui têm crenças sobre o mundo. Então, em algum nível de complexidade, abaixo daquele nível, sei lá, eu posso pensar que um mosquito, uma barata, não tem crenças, né? Eu acho que uma barata é mais complexa do que esse bichinho aqui. Mas vou dizer que uma barata não tem, mas que ele tem. Enfim, de qualquer modo, em algum nível de complexidade da escala evolutiva, da escala, né, dos seres vivos, as estruturas neurais começam a manifestar conteúdo e as criaturas passam a ter crenças. Agora vamos considerar o naturalismo e a evolução. N, a conjunção entre N e E. Qual a probabilidade que o conteúdo associado às nossas estruturas neurais e a desses animais seja de fato verdadeiro? Retomando a premissa, né? Então a probabilidade é baixa. Vamos lá. Qual que é a probabilidade de que exista a confiabilidade das nossas faculdades cognitivas dado o naturalismo e a evolução? É baixa. Nós sempre pressupomos que as nossas faculdades cognitivas são confiáveis. E isso que inclui os próprios naturalistas. Os próprios naturalistas pressupõem que suas crenças são confiáveis, inclusive suas crenças sobre o mundo, mas eles acreditam que suas crenças sobre o mundo são redutíveis às propriedades neurofisiológicas ou determinadas pelas propriedades neurofisiológicas. E o que o Plantinga quer mostrar é que o naturalista está racionalmente obrigado a abandonar esse pressuposto de que ele tem faculdades confiáveis por acreditar que suas crenças são redutíveis ou determinadas por propriedades neurofisiológicas. Agora, então, vamos lá. Vamos considerar primeiro o argumento evolucionista com materialismo não redutivo. Depois a gente volta para o redutivo. No caso do não redutivo, novamente, o materialista não redutivo fala assim, tá, existe algo como conteúdo das crenças. E isso é separado das propriedades neurofisiológicas da crença. Mas as propriedades neurofisiológicas determinam o conteúdo, senão ele não seria materialista, tá bem, gente? Agora vamos considerar que essa espécie sobrevive há milhões de anos, tá bem? Essa espéciezinha aqui. Como ela sobrevive há milhões de anos, diz a teoria da evolução que ela só pode sobreviver há milhões de anos e digamos assim, se adaptar e sobreviver e persistir como um ser vivo, enquanto o comportamento dela é adaptativo. Como a Patricia Churchland disse, o sistema neurofisiológico dela
dessa criatura, né, que forma crenças, né, a gente poderia dizer, o comportamento dela é adaptativo, no seguinte sentido, isso é importante, de que qualquer coisa que a neurofisiologia dela determine que ela faça, inclusive as suas crenças, tem como finalidade a adaptação e a sobrevivência, tá bem? Agora, até o comportamento adaptativo, por outro lado, é produzido por estruturas neurológicas desse ser, pelas estruturas dela. Então, sua neurologia também é adaptativa. Agora, percebam um insight do Plantinga. Quando a gente aprendia na escola, né, aquelas coisas sobre o pescoço da girafa, tinha aquele cara que dizia, que era o Lamarck, que a girafa esticava o pescoço e foi esticando sucessivamente através das gerações, até chegar no topo das árvores e poder comer, né? A gente ficava assim, que viagem. Mas a parada do Lamarck era dizer assim, que os seres vivos iam se adaptando fisicamente, né? Até, digamos assim, até as condições de sobrevivência, até alcançar as condições de sobrevivência que eles precisavam. Mas, estenda esse argumento agora para a questão da mente, de como a mente funciona, né? Qualquer relação interna, inclusive, que produza os movimentos e produza tudo que é externo ao ser vivo, todo comportamento adaptativo, se reduz ou, digamos assim, depende, né, de algum modo, das estruturas mentais que esse ser possui. Agora, quais são as estruturas mentais que esse ser possui? Elas são materiais igual o braço da pessoa, igual qualquer outra coisa que a pessoa tenha, igual qualquer outra coisa que o ser tenha. Eu não sei se está dando para entender, mas o ponto aqui é o seguinte: o comportamento adaptativo é produzido pelas estruturas neurológicas e a sua própria neurologia é adaptativa, porque ela produz comportamento adaptativo não somente nos seus órgãos, no seu comportamento exterior, que digamos assim, aumenta as chances de sobrevivência, né? Digamos assim, ampliando o tamanho de um pescoço, ou enfim, produzindo DNA com as condições adequadas, mas a própria neurologia do ser em consideração é adaptativa, tá bom? Essa é a questão. Qual é a razão que temos para supor que o conteúdo que é redutível às propriedades neurofisiológicas seja verdadeiro? Nenhuma, pessoal. Nenhuma. Sabe por quê? Porque tudo que se requer para a sobrevivência, no caso do naturalismo, do materialismo não redutivo, em que as crenças são determinadas, o conteúdo das crenças é completamente determinado por estruturas naturais, por estruturas neurofisiológicas, por propriedades NF, tudo que se requer é que a neurologia cause um comportamento visando a adaptação e a sobrevivência, e nunca a veracidade das crenças. Então, em princípio, se um ser vivo formulasse crenças verdadeiras ou falsas, tanto faz se elas são verdadeiras ou falsas, tá bem? Por quê? Porque o conteúdo é completamente redutível a entes materiais que não, assim, que só visam adaptação e só, digamos assim, só otimizam a adaptação naquele ser. Portanto, a gente não tem nenhum motivo para supor que conteúdo das crenças seja verdadeiro ou falso. Percebam aqui, a mesma neurologia também determina o conteúdo das crenças, mas se esse conteúdo é ou não verdadeiro, não faz diferença nenhuma em relação à capacidade para adaptação daquele ser. Vocês acham que faz sentido isso? Coloquem aí no chat. E também reservem as dúvidas, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Percebam o seguinte, pessoal, onde que a gente está chegando? A gente está chegando no seguinte: o materialista, ele supõe que o cérebro é um conjunto de propriedades neurofisiológicas, de propriedades materiais. E de que todas as crenças que ele tem, por exemplo, sobre Deus, não estão associadas ao ser humano de um modo mais integral ou mais amplo. Né? Um ser humano possui alma, a mente é simplesmente um conjunto de relações materiais. E só que essas relações materiais, inclusive da própria mente, elas visam a sobrevivência. Então elas vão, digamos assim, as próprias propriedades neurofisiológicas vão se colocar digamos assim, nesse caminho da sobrevivência e da adaptação, e vão se regular internamente e vão se modificar conforme a adaptação, nunca com relação à verdade. O ponto do Plantinga é o seguinte: se
as crenças são verdadeiras ou falsas, tanto faz. O ponto é que, mesmo se elas forem verdadeiras, elas são verdadeiras por acaso. E aí não dá para confiar em crenças formadas por acaso, tá bom? Então, com relação ao materialismo redutivo, a gente tem isso. Se as crenças são determinadas de modo forte, né, diria assim, são determinadas pelas propriedades neurofisiológicas, se o conteúdo das crenças é determinado pelas propriedades neurofisiológicas que compõem fisicamente essa crença, não faz sentido falar sobre verdade. Aí a questão não é nem se as crenças são verdadeiras ou falsas, mas é que elas não têm nem o direito de, digamos assim, o direito de serem elencadas como verdadeiras ou falsas, a não ser por acaso, tá bem? Então, por acaso, talvez o conteúdo das crenças seja verdadeiro, mas pode ser que seja falso. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Muitos psicólogos evolutivos pensam que a crença religiosa é uma crença desse tipo, tá bem? Muita gente que trabalha com psicologia evolutiva e também é materialista, pensa que, por exemplo, a crença em Deus é uma crença que visa a adaptação, tá bem? Para essas pessoas, a crença em Deus foi formada e foi desenvolvida no nosso sistema noético de modo que a gente pudesse se adaptar e sobreviver. Então, por exemplo, quando a gente crê em Deus, quando as pessoas creem em Deus, eles percebem que muita gente se ajunta, muitas pessoas passam a ter um tipo de confiança bastante elevada, né? Então, por isso, a crença religiosa nasceu com esse intuito, o intuito de que as pessoas ampliassem sua sobrevivência. Mas, dizem esses psicólogos, que a crença em Deus é falsa, porque Deus não existe, tá bem? E para eles, então, a crença em Deus, mesmo falsa, ela visa a adaptação e a sobrevivência, tá bem? E por isso, enfim, a gente não tem nenhum motivo para crer que Deus realmente existe, mas como essa crença visa a sobrevivência, amplia a coesão social, né? Dá confiança às pessoas, aquela coisa meio que a gente já ouve bastante falar, né, sobre a religião, que a religião é como uma muleta, né? Então a religião foi como que isso, uma muleta para o processo evolutivo humano, mas Deus não existe e tá tudo certo. Esses psicólogos defendem. O ponto aqui, gente, é que o Plantinga diz, se você realmente é naturalista, você vai pensar esse tipo de coisa, que Deus não existe e que não tem nem como falar, porque as crenças são realmente voltadas para adaptação e sobrevivência. Agora o ponto do Plantinga é estender esse raciocínio e levar ele às últimas consequências. Por quê? Se a gente não pode falar em verdade, mas só em adaptação, o que a gente pode dizer que é verdade de modo confiável? E o ponto aqui é que no materialismo redutivo, a gente não pode supor que esse conteúdo seja verdadeiro de modo nenhum. Ou pelo menos que a gente pode supor, ou pode dizer que esse conteúdo é verdadeiro de modo confiável. Ou seja, a gente possui um tipo de anulador para as nossas faculdades cognitivas. A gente não tem aval epistêmico. A gente não tem confiabilidade na produção das nossas crenças, tá bem? Bom, se com o materialismo não redutivo isso aconteceu, agora vocês imaginem com o redutivo, né? Porque parte do argumento é o seguinte, se com o materialismo não redutivo a gente já chegou a esse problema, o que dirá com o materialismo redutivo, né, pessoal? Porque se com o materialismo não redutivo o conteúdo das crenças era determinado pelas propriedades NF, né, pelas propriedades neurofisiológicas, e já deu problema, agora você imagina então com as propriedades, com o materialismo redutivo que reduz as crenças e o conteúdo das crenças às propriedades NF. Nesse caso, então, é mais fácil ainda de lidar, o Plantinga disse, porque as propriedades de conteúdo são de fato propriedades NF. E é por mero acaso que aquele arranjo de propriedades adaptativas neurofisiológicas tem certo conteúdo. E aí, novamente, esse conteúdo pode até ser verdadeiro, mas poderia ser igualmente falso, e você não tem motivo nenhum para confiar que você pode formular crenças verdadeiras. Então, dado o naturalismo e evolução, a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis é baixa. Ou seja, a probabilidade de ser dado NE é baixa. Tá bom? Também vou pular essa objeção, porque depois a gente volta nela, se for o caso, para o debate, tá bom? A gente tem, então, a primeira premissa do argumento evolucionista contra o naturalismo. Aí você fala assim, a gente vai acabar essa apresentação hoje? Com certeza, gente, porque o resto é só, digamos assim, vai ladeira abaixo.
dada a primeira premissa, que é a premissa mais forte do argumento, e por isso que a gente gastou tanto tempo, agora o resto a gente vai discorrer rapidamente, tá bom? A gente tem o topo do argumento. A probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, é baixa, tá bom? Agora, gente, as demais premissas. Legal? Se eu possuo uma crença A, agora vamos lá então. Vou voltar no anulador, tá bem? Aquela ideia que eu expliquei no começo. Um anulador de uma crença A é uma crença B que adquiro, tal que se eu sustento essa crença B, agora eu não posso mais sustentar A racionalmente. Vou dar o exemplo novamente da ovelha, vocês lembram? Então eu creio que existe uma ovelha lá no campo. Mas aí você, meu caro amigo, chega depois e fala assim, meu Gisele, isso aí não é uma ovelha, isso é um cachorro. Vê lá, não é o tamanho do cachorro, tal. E você é uma pessoa confiável, que conhece melhor aquele ambiente, conhece provavelmente aquele animal melhor que eu, e aí eu já não tenho mais, posso sustentar racionalmente que é uma ovelha, não vou brigar com você, que conhece muito melhor, tá bem? Então eu possuo o quê? Um anulador da minha crença de que aquilo é uma ovelha. Então é isso, gente. Um anulador é basicamente uma crença que eu adquiro, que agora ela anula ou reduz grandemente o potencial de que minha crença seja verdadeira. Agora ela é provavelmente falsa, tá bem? O naturalista. Agora vamos pegar o naturalista, esse ser que vê que a probabilidade de que as faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, é baixa. Ele vê que P de C dado N é baixa, ele tem um anulador de C, de que as faculdades cognitivas sejam confiáveis. Por quê? Porque agora que ele aceita, se ele aceita o naturalismo e a evolução, mas percebe que as faculdades se ele aceita a evolução e o naturalismo, provavelmente as faculdades cognitivas dele não são confiáveis, ele adquire um anulador de que as crenças dele sejam confiáveis, tá bem? Eu não sei se deu para entender muito bem, tem um pouco de filosofia, né, de epistemologia envolvida, mas a parada é a seguinte: anulador é tudo aquilo que eu adquiro que já não permite mais que eu crie racionalmente. Implicitamente está sendo dito aí o seguinte: se eu creio que por meio da evolução minhas crenças não podem ser nem verdadeiras nem falsas, nem confiáveis, minhas faculdades cognitivas não fazem crenças confiáveis, não formulam crenças confiáveis, e eu sou naturalista, eu tenho um anulador, eu tenho uma crença que agora anula ou diminui grandemente a probabilidade de que minhas crenças, minhas faculdades cognitivas são confiáveis, tá bem? Isso não significa, pessoal, que quem acredita em NE não possui evidências de ser. O naturalista continua acordando todos os dias e um naturalista continua acordando todos os dias, tomando seu café da manhã, né? Ela acorda, essa pessoa acorda, vê o mundo exterior, vê lá que está tudo no lugar e ela provavelmente acredita e possui evidências de ser. O fato é que eu não preciso de evidências de ser. O fato é que o naturalista está tendo problemas para acreditar que as faculdades cognitivas são confiáveis, tá bem? Então, eu não sei se deu para entender isso, mas não é que o naturalista não confie nas faculdades. Normalmente ele vai confiar. Normalmente ele tem evidências disso, né? Normalmente ele vai ter evidências de que existe um mundo exterior, de que ele pode tomar café da manhã, enfim, que ele, enfim, pode segurar uma caneca, que aquilo é real. O fato é que a gente nunca precisa de evidências de ser. E o único modo de contornar o anulador de ser é eu tendo, digamos assim, eu conseguindo mostrar que a probabilidade de que minhas faculdades sejam confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, é baixa. Mas, no caso, se eu aceito isso e sou naturalista, eu não posso acreditar mais que elas são confiáveis. Tá bem? Então, a gente tem a segunda premissa do argumento. Qualquer um que aceite ou creia no naturalismo e na evolução e perceba que a probabilidade de que as faculdades cognitivas, dado o naturalismo e a evolução, é baixa, adquire um anulador, então, para C, que é a proposição. As nossas faculdades cognitivas são confiáveis. Tá bem? Agora, gente, o que acontece? Qualquer um que tenha se deparado com um anulador de C, se você tem um anulador de C, você tem um anulador de qualquer crença produzida pelas suas faculdades cognitivas. Então, agora a questão não é a seguinte. A questão é a seguinte: se eu tenho um anulador, se eu tenho um motivo para dizer que minhas faculdades cognitivas não são confiáveis, eu não posso confiar em qualquer uma delas. Só que todas as minhas crenças são produzidas por faculdades confiáveis.
E daí o que acontece? Você adquiriu então, gente, um anulador de toda e qualquer crença. Então o ponto aqui é que se você aceita o naturalismo e a evolução e admite que as suas faculdades cognitivas, o fato de elas, a probabilidade é baixa de que suas faculdades cognitivas são confiáveis, você adquire um anulador. Só que se você tem um anulador generalizado para as suas faculdades cognitivas, você não pode crer em mais qualquer crença sua racionalmente. Por exemplo, a crença de que existe um mundo exterior. Você vê, olha o mundo exterior, mas você não pode confiar mais nas suas faculdades cognitivas, porque você tem um anulador de toda e qualquer crença. Então, quem quer que tenha se deparado com um anulador de C, deparou-se com um anulador de qualquer outra crença que pense ter, inclusive o naturalismo e a evolução. Então, o naturalista, se o argumento do Plantinga faz sentido, ele não só não pode crer no mundo exterior de modo confiável, mas ele também não pode crer no próprio naturalismo e na evolução de modo confiável. Então, ele crê no naturalismo e na evolução, mas ele não pode crer confiavelmente. Então, essa é a terceira premissa do argumento, tá bom, pessoal? Então, quem quer que tenha se deparado com o anulador de C, deparou-se com o anulador de qualquer outra crença que pense ter, inclusive o naturalismo e a evolução. Só que aí, gente, essa é a quarta premissa e a conclusão. Se quem aceita o naturalismo e a evolução adquire um anulador do naturalismo e da evolução, o naturalismo e a evolução, a conjunção entre N e E, anula a si mesma e não pode ser aceita racionalmente. A conclusão que a gente chega é que N e E não pode ser aceita racionalmente. Então, essa é a conclusão que o Plantinga chega. A gente não pode tentar, digamos assim, anular esse anulador? Aí o Plantinga responde, sim, a gente pode tentar, mas seja como for essa tentativa, a gente vai ter que supor que as nossas faculdades são confiáveis, porque para eu, digamos assim, derrubar esse anulador com relação a NE, eu preciso supor que minha memória ou meu raciocínio funcionam de modo confiável. Só que eu não posso mostrar que as minhas faculdades cognitivas são confiáveis, supondo que elas são confiáveis. Você entendeu? Então, para você precisa simplesmente assumir que elas são confiáveis. Mas se você desconfia de que elas são confiáveis, você não pode construir um argumento de que elas são confiáveis. Porque para construir argumentos você precisa supor que elas são confiáveis. Como seria um argumento desse tipo? Eu quero mostrar que minhas faculdades são confiáveis, porque eu sou naturalista agora e eu caí aqui num grande dilema. Então eu vou dar um argumento para isso, a partir da evidência de que são confiáveis. Mas espera aí, eu não posso usar a evidência de que são confiáveis para mostrar que elas são confiáveis. Eu tenho que supor alguma outra coisa. Então perceba qual que é o problema. O grande problema é esse, que se alguém aceita o naturalismo, adquire um anulador do próprio naturalismo. Tá bem? Se alguém aceita o naturalismo e a evolução, adquire um anulador do naturalismo e da evolução. E essa conjunção entre N e E anula a si mesmo e não pode ser aceita racionalmente. A conclusão, N e E não pode ser aceita racionalmente. E agora o argumento completo. Então, para todo mundo ter esse gostinho. A probabilidade de que minhas faculdades cognitivas, premissa 1, né? A probabilidade de que minhas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e a evolução, é baixa, tá bom? Só que qualquer um que aceite naturalismo e evolução e veja que a probabilidade que aceite né, que aceite a premissa 1, de que a probabilidade de que minhas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o próprio naturalismo e evolução é baixa, adquire um anulador de C. Um anulador das próprias faculdades cognitivas. Aí a premissa 3. Quem quer que tenha se deparado com um anulador de C, deparou-se com um anulador de qualquer outra crença que pense ter, inclusive o próprio naturalismo e evolução. E aí, gente, se quem aceita NE adquire um anulador de NE, N e E anula-se a si mesmo e não pode ser aceita racionalmente. A conclusão, então, é: naturalismo e evolução não pode ser aceita racionalmente. O naturalista dispõe de algum argumento razoável a favor de C? Dificilmente. Qualquer argumento que ele possa elaborar terá premissas. Essas premissas, segundo ele, lhe dão bons motivos para crer em C. Mas é claro que o mesmo anulador que se aplica a C se aplica a cada uma das premissas, e a crença de que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o será. Parece, portanto, que esse anulador não pode ser anulado. A evolução naturalista
dá a seus adeptos uma razão para duvidar que nossas crenças sejam, no geral, verdadeiras. O mais provável é que sejam, no geral, falsas. Nesse caso, não adianta apresentar argumentos para que não podem ser majoritariamente falsos, para provar que não sejam majoritariamente falsas. A mesma razão que nos leva a desconfiar das nossas faculdades de modo geral, nos leva a desconfiar das faculdades específicas que produzem a crença na solidez desse argumento. Então, mesmo se eu tentar agora me revirar e tentar dar um argumento contra o Plantinga, se eu aceito o argumento geral dele e tento anular, digamos assim, evitar o anulador, eu preciso supor que minhas faculdades funcionam adequadamente, mas eu não posso supor, para provar alguma coisa, supor essa mesma coisa, não é verdade? O anulador, portanto, não pode ser anulado. Assim, o naturalismo o devoto de N e E tem um anulador de N e E, que não sofre ele próprio nenhuma anulação. Ou seja, N e E não pode ser racionalmente aceita, pelo menos por uma pessoa que tenha tomado ciência deste argumento e perceba as conexões entre N e E de um lado e C de outro. Considerações finais, pessoal. Espero que tenha perguntas aí. Já estou vendo a fila de perguntas. Para que serve um argumento filosófico? Bom, vou começar por aí, tá bom? Então, eu vou começar por aí e depois eu vou mostrar que... vou dar um resumo primeiro sobre o argumento, na verdade, tá bom? Vou voltar aqui. O que a gente viu hoje, então, gente? Espero que eu tenha conseguido explicar de um modo mais didático possível, eu tentei ser, né? Tanto quanto é da minha alçada, mas o ponto é o seguinte, Plantinga está tentando dar um argumento contra o naturalismo a partir de uma coisa que o naturalista geralmente aceita, tá bem? Que é a evolução. Muita gente fala contra a crença em Deus de que ela não é racional, tá bem? Muita gente argumenta que a crença em Deus não pode ser racional. O que o Plantinga está querendo mostrar é que se a gente aceita uma epistemologia bastante confiabilista, né, uma epistemologia bastante ok, que supõe que nossas faculdades cognitivas são no geral confiáveis, né, a gente tem motivos para ver que a teoria da evolução, ela floresce bem no campo do teísmo, tá bem? Porque Deus fez a gente para conhecer a verdade e fez a gente para conhecer a verdade de modo confiável, para confiar nas nossas próprias faculdades cognitivas. No geral, a gente confia nelas. E o Plantinga diz, exatamente. Eu estou dizendo aqui que no caso do teísmo, você deveria esperar que suas faculdades são confiáveis. O ponto é o seguinte, se você é naturalista, você não pode fazer o mesmo. Porque se você é naturalista, você aceita a evolução. Se você aceita a evolução e o naturalismo, a probabilidade de que você forme crenças verdadeiras sobre a realidade é baixa, porque a evolução está interessada na adaptação e nunca na veracidade. Então, mesmo crenças que sejam falsas, se forem falsas ou verdadeiras, não importa. O que importa é que seu sistema adaptativo vai colocar elas para funcionar digamos assim, para utilizar elas na adaptação, tá bem? Só que se isso acontece, é improvável. Será que suas crenças são verdadeiras ou falsas? Tanto faz. Elas são adaptativas. E o que acontece se elas são adaptativas? Provavelmente o conteúdo delas às vezes é verdadeiro, às vezes falso, mas não importa. Elas são só adaptativas. Então, a probabilidade de que as suas faculdades cognitivas sejam confiáveis é baixa, tá bem? Se eu aceito o naturalismo e a evolução. Só que o que acontece? Daí para frente é só ladeira abaixo, porque se eu suponho que minhas crenças, né, as minhas faculdades cognitivas não funcionam adequadamente, elas não são, então eu não posso confiar de modo racional em quase nenhuma crença, de fato em nenhuma, de modo racional, em particular no próprio naturalismo e evolução. Isso significa que o naturalismo e a evolução, para andar mais rápido no argumento, não pode ser aceito racionalmente. Então, se eu sou teísta, eu posso fazer ciência e confiar que, bom, minhas faculdades funcionam bem. Mas se eu sou naturalista, esse é o argumento do Plantinga, eu não tenho motivos para confiar que minhas faculdades são confiáveis. Agora, para que funciona? Para que serve um argumento filosófico? Eu penso que um bom argumento estabelece boas condições para um pensamento adequado, tá bem? Então, um argumento, às vezes alguém pode dizer, tá bom, mas isso é só um argumento. Mas a gente vive de bons argumentos também, né? Se eu tenho boas razões para pensar algo e tenho boas premissas suportadas por boas evidências e uma conclusão contundente,
uma vez que eu aceitei as premissas e as evidências, eu chego na conclusão, de modo racional e inevitável. Eu posso até não conhecer esse bom argumento, mas uma vez que eu conheço esse argumento, eu já não posso me esquivar do fato de que, se eu aceito o naturalismo, eu chego em alguns problemas. O argumento evolucionista contra o naturalismo, por exemplo, ele estabelece condições para o diálogo entre ciência e religião, bastante interessantes, né? Ele aborda, por exemplo, a demarcação entre ciência, né, em particular a evolução, e o naturalismo. Porque você pode ser um cientista, crer na evolução, como eu já afirmei, e ser teísta, ou budista, ou qualquer outra coisa. Mas se você for naturalista, você chega num problema. Esse é parte do argumento. Então ele aborda a demarcação entre ciência e naturalismo. Por exemplo, ele mostra compatibilidade a princípio entre evolução e design das faculdades cognitivas, né? Se Deus designou nossas faculdades cognitivas para a verdade, então, assim, seja evolução, seja outro modo, Deus está guiando o processo, tá bem? Agora, a tese do conflito se verifica não no caso do teísmo, né? Como muita gente imagina, mas no caso do naturalista, tá bem? Então, está claro, né? Isso são palavras do Plantinga. Está claro que é uma concordância superficial entre a ciência e o naturalismo. Somente porque os naturalistas trombeteiam a concepção de que a ciência é um dos pilares do templo do naturalismo. Neste capítulo, o capítulo do livro que ele explica isso, entretanto, defendi a tese de que eles estão errados. Não é possível aceitar racionalmente o naturalismo e, ao mesmo tempo, a teoria evolucionista atual, pois essa combinação de crenças anula a si mesma. Nesse caso, contudo, há um conflito profundo entre o naturalismo e uma das teses mais importantes da ciência atual. Minha conclusão, portanto, é de que há um conflito superficial, mas uma concordância profunda entre a ciência e a crença teísta. Mas uma concordância superficial e um conflito profundo entre a ciência e o naturalismo. Considerando que o naturalismo é pelo menos uma quase-religião, há de fato um conflito entre a ciência e a religião. Não entre a ciência e a religião teísta, mas entre a ciência e o naturalismo. É aí que está realmente o conflito. E o Plantinga faz essa cara, né? Para encarar, né? Enfim. Então, gente, é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender alguma coisa, que tenham algumas referências, né? Deixa aí meu agradecimento a vocês.